Saravá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição da Escola Iniciática Umbanda Crística. Hoje o nosso tema é a implantação da Umbanda no Brasil. Então nós falaremos aqui em relação a alguns relatos históricos, algumas narrativas de como se deu a implantação da Umbanda no Brasil, bem como a vinda do seu anunciador, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Bem, então vamos lá. Antes de mais nada, queria colocar aqui algumas observações importantes. Vocês vão observar que eu vou mencionar isso em algumas das minhas exposições, que todo o conteúdo que nós trazemos aqui para vocês é um conteúdo resumido, simplificado, do que está disposto na coletânea Umbanda, nos livros da Manifestação do Espírito para a Caridade, do autor Padrinho Juruá. Então, até recomendo que todos vocês leiam esses livros e tenham acesso a todo esse conteúdo na sua íntegra, até porque pode surgir alguma dúvida, algum questionamento em relação ao que nós estamos falando aqui, e a base, onde vocês podem encontrar todas as respostas necessárias aos questionamentos que porventura vocês possam ter, está disponível na coletânea Umbanda de maneira gratuita a todos vocês. Todos os livros da coletânea Umbanda estão disponíveis no site www.umbandacristica.com.br. Além disso, aqui segundo o autor, todo o material utilizado na feitura da obra da coletânea Umbanda foi dividido em profunda e exaustivas pesquisas, orientações espirituais e deduções calcadas na lógica, na razão e no bom senso. Aqui do lado esquerdo, uma foto do saudoso Padrinho Juruá, que é o fundador da Umbanda Crística. E por que estamos aqui reunidos, irmãos? Tem uma frase que eu gosto muito aqui do autor, no caso o Padrinho Juruá, que ele diz o seguinte: um bandista que não estuda e não se dedica ao labor mediúnico caritativo não é um bandista, é simplesmente um simpatizante. E é verdade, né? Nós temos que conhecer o porquê dos nossos rituais, o porquê de vários questionamentos que porventura possamos ter em relação a uma religião de Umbanda, precisamos saber aquilo que nós estamos praticando, fazendo, porque tudo tem um porquê, né? Então, nada melhor do que estudarmos e entendermos a fundo, com afinco, em relação à nossa amada religião de Umbanda. Além disso, como eu falei para todos vocês aqui, todos os estudos foram feitos com muitas pesquisas, né? O relato do início da Umbanda, bem como da vinda do seu iniciador, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e deixar muito claro aqui para todos vocês, é um ponto aqui que o próprio autor faz questão de destacar em seu livro, que os relatos de como a Umbanda foi instituída é calcada na oralidade, sem comprovação documentária. Tudo bem? Bem, já iniciando aqui, eu trago para vocês aqui algumas ilustrações, algumas fotos do Zélio Fernandino de Moraes. Vocês podem observar aqui que no canto aqui inferior direito é uma foto do Zélio um pouco mais jovem, talvez muito próxima ao momento em que ele fez a anunciação da religião de Umbanda, até porque ele tinha apenas 17 anos de idade na época. Zélio trabalhou ininterruptamente na Umbanda durante 67 anos, então trabalhou aí desde a sua anunciação da religião, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, 67 anos de maneira ininterrupta, né? E falando um pouquinho mais aqui para vocês em relação a quem era Zélio Fernandino de Moraes. Zélio era de uma família tradicional católica das Neves, o bairro onde ele residia em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1891. Zélio Fernandino de Moraes era filho de Joaquim Fernandino Costa e Leonor de Moraes Silva, filha do poeta José de Moraes Silva e Ana de Moraes e Silva, que eram pais, no caso, do doutor Epaminondas de Moraes, diretor da colônia de alienados em Vargem Grande, que atendeu Zélio em seus, entre aspas, ataques. Depois a gente vai falar um pouquinho mais adiante em relação a esses supostos ataques, que nada mais eram do que as manifestações mediúnicas que o Zélio vinha apresentando na época, e ninguém entendia muito bem
o que vinha acontecendo com ele. Até que levaram ele para médico, para a igreja católica para fazer exorcismo, e dentre outros lugares mais, até identificarem ali naquele momento que Zé era um médium e tinha manifestação de espíritos através aí da sua mediunidade. Mas a gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso, ainda aqui nessa exposição, só que um pouquinho mais adiante. Bem, todos esses relatos aqui são baseados na seguinte afirmativa, né? A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, demarcando o advento do caboclo das sete encruzilhadas. No dia 15 de novembro de 1908, iniciará a trajetória de Zélio Fernandino de Moraes, diretamente ligada ao processo de legitimação e institucionalização do culto umbandista, bastante significativa na construção de uma identidade contemporânea de referência nacional, que irá considerar a Umbanda como uma religião brasileira, legitimada através dos elementos socioculturais rememorados, que constitui a reelaboração da sua própria história. Bem, o momento em que a Umbanda é anunciada. Na época, alguns autores até se arriscavam a falar um pouquinho em relação à religião de Umbanda, até porque a consideravam como um subproduto dos cultos afro, e por isso colocava a sua influência direta no tocante à sua ritualística similar aos cultos afro, quando na verdade não tinha nada em relação aos cultos afros, né? Julgavam como uma similaridade muito grande entre a religião de Umbanda e os cultos afro, quando na verdade não existia. Até porque a Umbanda ela tem uma sistemática própria, toda uma ciência independente, incomplexa em sua essência, bastante adversa dos cultos afros, das práticas dos centros kardecistas, do catolicismo, dentre outros. Até muitas vezes desdenhavam, né, da eficácia e da seriedade do movimento umbandista, apontando como um mero apêndice, apenas por ser simples em sua aparência externa. Mas na Umbanda, de acordo até com o que o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas falava na época, quanto mais simples, melhor, né? Então, vamos seguir aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Na Umbanda, quanto mais simples, melhor. Para os ensinamentos umbandistas, não existem segredos nem mistérios. Né? Como eu falei para vocês, era até uma máxima aí do Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele falava da Umbanda enquanto religião. E falando um pouquinho em relação à religião, a classificação do que é religião, religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas às coisas sagradas que unem em uma mesma comunidade moral todos os que a ela servem. Né? E falando um pouquinho em relação a Umbanda é uma doutrina que se caracteriza pelas infiltrações positivas de outros costumes, pela falta de coesão e de origem única, por isso a consideramos universalista e até por isso crística. Né? Na Umbanda nós aceitamos tudo aquilo que é bom e rejeitamos tudo aquilo que é mal. E por isso dessa universalidade, né, que a Umbanda absorveu em relação aos seus cultos, às suas práticas, e tudo aquilo que é bom é bem-vindo na religião de Umbanda. Até por esse motivo, vocês vão observar um pouco mais adiante, se não me engano, até na continuação aqui, onde nós falamos da implantação da religião de Umbanda, que com o advento, né, de Jesus Cristo, de Deus, foi se permitido que os espíritos que tivessem uma linguagem mais simples, pudessem adentrar a religião de Umbanda, pois na época haviam apenas os centros kardecistas e esses espíritos mais simples não eram aceitos nos centros kardecistas, eles eram até recriminados, né? Então, com o advento aí de Jesus, de Deus, criou-se a religião de Umbanda, onde a Umbanda acolheu todos esses espíritos para que, de alguma forma, eles levassem uma palavra de amor, de carinho, de conforto a todas as pessoas que estivessem ali diante desses espíritos através dos seus médiuns.
Falando ainda aqui em relação à Umbanda, em sua essência é uma religião crística e brasileira, porque apesar de ter culturação doutrinária mesclada em algumas verdades eternas desenvolvidas nas filosofias afro, emerínda, espírita, católica, orientalista, com fenomenologia mediúnica, desenvolveu-se e consolidou-se num credo apropriado à evolução, temperamento, cultura e anseio do povo brasileiro. Contudo, a Umbanda ainda ressente-se, né, de uma coesão cultural. Ela tende ainda, com o tempo, a uma uniformização, tornando-se homogênea como uma base única e universalista, assim que forem corrigidas as poucas discrepâncias que permanecem nos dias atuais. Vocês vão observar um pouco mais adiante que após a anunciação da religião de Umbanda, em 1961, 1941 e, salvo engano, 1968, foram feitos alguns congressos de Umbanda, onde vários intelectuais que estudavam muito em relação à religião de Umbanda até tentaram criar uma codificação única, uma doutrina única para a religião de Umbanda, onde todos os umbandistas pudessem seguir, né? Já pensaram vocês se a Umbanda tivesse uma codificação, uma doutrina única, onde todos os dirigentes de terreiro fossem, de certa forma, certificados ali à prática da religião de Umbanda, que deveria seguir o mesmo ritual e uma mesma codificação, uma mesma doutrina, né? O quão diferente seria a religião de Umbanda, certamente muito mais respeitada e ganharia muita força em relação às outras religiões. Mas tenho certeza que ainda como está colocado aqui pelo próprio autor, com o tempo, né, até por ser uma religião ainda muito nova, uma religião brasileira muito nova, tem um pouco mais aí de 115 anos, é, a Umbanda certamente ainda vai ter essa uniformização, certamente virão alguns umbandistas que trarão um entendimento único a todos os demais, para que se crie aí uma doutrina única e certamente essa codificação que vai fortalecer muito a nossa religião. Bom, tentar dar à Umbanda, como ela é praticada atualmente, uma origem diferente de uma religião nova, é faltar com um bom senso, né? Até porque a Umbanda não é uma religião de agora, não é uma religião tão nova assim, apesar de ter apenas 115 anos quando se comparada com outras religiões. A Umbanda, na verdade, ela vem desde lá de trás, com a pagilância indígena, com os cultos afros vindos com os escravos, e no início do século XX já era popular e se espalhava por muitos rincões do Brasil, mas sem a nomenclatura Umbanda. Estava sendo feito um ensaio de sua manifestação, bem como uma arregimentação de espíritos dispostos à prática da caridade. Muitos médiuns, né, desde a época dos escravos trazidos pelos portugueses, já tinham manifestações mediúnicas, né, manifestavam já alguns espíritos. Tanto que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele manifestou pela primeira vez, anunciando a religião de Umbanda, isso vocês vão observar um pouco mais adiante, ele já deu algumas diretrizes ali naquele momento do que era permitido e do que não era permitido na religião de Umbanda. Certamente aquilo que ele indicou que não era permitido na religião de Umbanda era porque naquela época, desde a época dos escravos trazidos pelos portugueses, já haviam essa prática aqui no Brasil, como, por exemplo, palmas ritmadas, fantasias, o uso de atabaques, dentre outras coisas que o Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou desde o momento em que ele fez a anunciação da religião de Umbanda. Isso vocês vão ver um pouco mais adiante, com um pouco mais de detalhe, mas certamente já havia sido feito um preparo desde muito antes da anunciação da religião de Umbanda para que fosse determinada qual a religião a ser seguida por esses espíritos e por todos esses médiuns aí que já vinham de alguma forma tendo manifestações mediúnicas. Continuando aqui, os rituais eram praticados de maneira confusa e deturpados. Claro, não tinha nenhum entendimento em relação àquilo, né?
nenhum entendimento em relação a essas manifestações. Então, qualquer espírito ali poderia se manifestar nesses médiuns, e pouco sabemos aí do que acontecia durante essas manifestações. Mas Deus, né, vendo tudo isso e pensando em relação a tudo que já estava ocorrendo naquela época, Deus, com a sua infinita e grande misericórdia divina, foi enviado através da mediunidade de um jovem, um índio brasileiro, que veio sanear o já existente, que era denominado em época de macumba, formado a partir daí as bases do novo culto, estruturando e divulgando como religião, não só a população carente, pois como a mediunidade popular era praticada, espantava aqueles mais cultos e estudiosos, pois viam naquelas manifestações mediunismo voltados ao atraso espiritual, que no caso era o baixo espiritismo, pois eram calcados em práticas sem base nenhuma de concordância, espiritualidade e bom senso, sedimentadas praticamente em feitiçarias com fins pecuniários. Eles cobravam para fazer alguns atendimentos ali, certamente, e manifestações mediúnicas rústicas e primitivas. Então, diante de tudo isso que vinha acontecendo, Deus, por misericórdia, atento ao cenário existente, ordenou que se estruturasse aquela que seria uma religião mediúnica, aberta a todos os espíritos de boa vontade que quisessem praticar a caridade, independentemente das origens terrenas em outras encarnações, suas religiosidades, e que pudessem dar um freio ao radicalismo mediúnico magístico negativo existente, e os que surgiram futuramente no Brasil. Começou a se plasmar a religião de Umbanda, com suas hierarquias, bases, atributos, atribuições, funções e finalidades. Então, como eu falei para vocês, havia-se um ensaio ali desde a época dos escravos trazidos pelos portugueses, algumas manifestações mediúnicas, porém sem nenhum tipo de ordem, com fins pecuniários, sem nenhum tipo de coordenação, deveria ser muito bagunçado naquela época. Vem, então, Deus vendo todo esse cenário e até não só esse ensaio das manifestações mediúnicas, mas também, de certa forma, como os espíritos alguns espíritos eram, de certa forma, recriminados pelos centro-kardecistas, porque os centros-kardecistas, na época, só aceitavam espíritos que tinham um diálogo diferenciado, uma apresentação diferenciada, como se fossem ali doutores, intelectuais, pessoas cultas, né, enquanto encarnadas, e recriminavam os espíritos, como, por exemplo, origens indígenas, aos pretos velhos, por exemplo, e a Umbanda foi instituída aí com a permissão de Deus e de Jesus, para que acolhesse não só todos esses espíritos, mas também que dali em diante se criasse uma doutrina, um ritual único e uma codificação que certamente ainda há de acontecer. Então, sem a permissão de Deus, não teria aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas a permissão para criar a religião de Umbanda no Brasil. Bem, após todos esses acontecimentos, né, falando um pouquinho para vocês em relação, de maneira resumida, aqui como eu falei no início, a esses relatos históricos de como se deu, né, essa parte da antes mesmo da anunciação da religião de Umbanda, do que acontecia, o porquê que a religião de Umbanda foi instituída com a permissão de Deus. Vou falar para vocês um pouquinho agora de alguns relatos históricos também do que aconteceu com Zélio Fernandino de Moraes um pouco antes da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então, no final de 1908, em Neves, né, alguns fatos considerados sobrenaturais vinham acontecendo com Zélio Fernandino de Moraes. Algumas manifestações consideradas sobrenaturais. Zélio tinha apenas 17 anos e passou a sofrer, como eu falei para vocês no início, entre aspas, alguns ataques. Eram caracterizados por posturas de um velho falando de coisas desconexas, que entendia muito relação à natureza,
e principalmente muito em relação a várias outras coisas, né, que eram desconexas aí para um jovem de apenas 17 anos de idade. A família de Zélio, então, recorreu a um médico, no caso era o próprio tio do Zélio Fernandino de Moraes, que era o doutor Epaminondas, tio do próprio Zélio, que após examiná-lo durante alguns dias, identificou que aquilo não tinha nada a ver com a saúde física do Zélio Fernandino de Moraes. Após isso, ele foi direcionado a um padre, pois parecia estar endemoniado. Na ocasião, foi realizado ali um exorcismo, mas sem sucesso. Como várias famílias tradicionais ali da época, elas também tinham padres ali nas suas famílias, médicos, né? Era muito comum nas famílias tradicionais daquela época. Inclusive, esse padre também era da família de Zélio Fernandino de Moraes. Mas após ali ser feito esse exorcismo, de nada adiantou, eh, ele retornou, né, sem nenhum tipo de solução, sem nenhum tipo de diagnóstico ali ainda do que vinha ocorrendo com Zélio Fernandino de Moraes. Depois de alguns dias, ele teve uma espécie de uma paralisia, ficando preso à sua cama, sendo levado por sua mãe para uma benzedeira, que, segundo relatos da época, era uma médium de um espírito chamado Tio Antônio, que era quem ali na época cuidou do Zélio Fernandino de Moraes. Alguém sugeriu que isso era uma coisa de espiritismo, também em relação ao que vinha ocorrendo com Zélio Fernandino de Moraes, e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói. E há, inclusive, algumas alegações de que a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas era uma umbanda kardecizada, ou seja, uma umbanda branca, pelo fato de que o pai do Zélio era kardecista. Mas, na verdade, isso é uma falácia, isso foi totalmente desqualificado pelos próprios relatos históricos, até porque o seu pai, a partir do momento em que Zélio Fernandino de Moraes tivesse todas essas manifestações, certamente ele saberia ali identificar que eram manifestações mediúnicas e a forma de conduzir aí o cuidado ao Zélio Fernandino de Moraes. Da mesma forma como várias outras pessoas, o pai de Zélio também estudava em relação à doutrina kardecista, porém, ele não era kardecista, ele simplesmente se interessava aí pelo conhecimento, mas não entendia a fundo em relação à espiritualidade. Então, após tudo isso, né, todas essas manifestações e tudo o que esses problemas que Zélio teve, vocês vão acompanhar daqui em diante, né, a partir de agora, se irá iniciar um relato de referência à construção da identidade umbandista, quando através de Zélio irá se manifestar o caboclo das sete encruzilhadas. Então, só aqui nesse ponto nós vamos ter finalizar aqui, mas só para contextualizar para vocês tudo o que aconteceu com Zélio, de novo, de uma maneira muito resumida, aos momentos que antecederam a manifestação do caboclo das sete encruzilhadas. Vieram essas manifestações, ninguém entendia o que vinha acontecendo com ele. Certamente, imagino eu, que essa benzedeira, né, com o espírito denominado Tio Antônio, soube cuidar ali de Zélio Fernandino de Moraes. Não sabemos, através desses relatos históricos, se naquele momento já foi dito a ele o que vinha ocorrendo, qual seria a sua missão, qual o propósito daquilo que vinha acontecendo com Zélio Fernandino de Moraes, mas certamente ali eu tenho certeza que foi os melhores cuidados que Zélio pode ter recebido naquele instante. Vocês vão observar agora, na continuidade aqui da implantação da Umbanda, a partir do dia 14 de novembro ali de 1908, as primeiras manifestações, né, já dando um insight aqui para vocês em relação ao que ocorreu no centro kardecista, da primeira manifestação também do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e aí vai detalhando para vocês nos dias seguintes o que ocorreu com a implantação da religião de Umbanda no Brasil. Bem, irmãos, eu espero ter passado para vocês aqui de uma maneira resumida, um pouquinho dessa passagem, né, dos dias que antecederam a implantação da religião de Umbanda no Brasil. Espero ter sido claro aqui. Peço perdão caso não tenha o sido, mas
Recomendo a todos vocês que façam uma leitura e busquem pesquisar aí na coletânea Umbanda. Todos os livros, como eu falei, estão disponíveis a todos vocês de maneira gratuita, para que vocês possam ali fazer alguma pesquisa e se aprofundar um pouco mais em relação a esse tema que eu mencionei aqui para vocês. Então fica aqui novamente o meu saravá a todos vocês e até a próxima exposição e até breve, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.